João Marcelo, está acostumado a trabalhar com sindicatos já há muitos anos e aqui a gente está conversando com o público do Sintai-RS, os técnicos administrativos do Rio Grande do Sul, que trabalham no ensino privado. Com essa tua experiência de trabalhar com os sindicatos, como a gente pode definir assim o papel dos sindicatos na formação dessa sociedade brasileira que a gente tem aí? É bom você começar com essa pergunta, porque eu acho que existe na sociedade brasileira, apesar de não ser muito acentuada, porque os sindicatos, enquanto uma instituição, tem uma aceitação ainda bastante expressiva, mas a maioria das pessoas, né, inclusive aquelas pessoas que estão envolvidas com o sindicalismo, não reconhecem o papel que os sindicatos têm na formação da sociedade brasileira e, enfim, na construção de um mundo mais civilizado, né? Então, se nós pensarmos, retrocedermos um pouco na história, né, e pensarmos aí o período onde houve uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre, onde o trabalho era absolutamente subjugado. Veja só, com o processo de migração e de industrialização no Brasil, nós tínhamos jornadas de trabalho aproximadas de 18 horas, 16 horas de trabalho. 16, 18 horas diárias de trabalho. Corridas, não existia férias. Se o trabalhador se acidentava no local de trabalho, ele não tinha nenhuma assistência médica. A exploração de trabalho infantil, a exploração do trabalho das mulheres, não se tinha registro, não se tinha carteira assinada. E levou-se 30 anos para que esses direitos, e esses 30 anos com muita luta, com muita greve, com muita paralisação, com muita mobilização de trabalhadores nas ruas, levou-se praticamente 30 anos para que esses direitos fossem reconhecidos pela CLT, aí com o governo Getúlio Vargas. Então, eu trouxe um pouco esse momento histórico, para dizer que os direitos que nós temos hoje, em que pesa a sociedade brasileira ainda precisar avançar muito na conquista de direitos, esse volume de direitos que a gente tem em relação ao trabalho, eles foram conquistados. E foi conquistado por sindicatos. Ou seja, a forma com que o trabalho e os trabalhadores se expressaram foi via organizações sindicais. Além disso, tem um outro aspecto, que além da luta por direitos, tem a luta por democracia. Nós no Brasil vivemos poucos momentos de democracia. Se fala que esses últimos 26 anos é o período de maior democracia que nós temos no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, os sindicatos, as organizações de trabalhadores foram fundamentais para o resgate da democracia. Se nós pegarmos no início dos anos 80, com o surgimento da CUT, com toda a reivindicação de direta já, mas se nós voltarmos para a conjuntura de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, nós veremos que os sindicatos estavam na rua exigindo democracia. Então, direito e democracia, que são dois valores civilizatórios bastante importantes, foram fruto de muita luta sindical. Então, resumindo a tua pergunta, o papel dos sindicatos na sociedade brasileira é justamente esse, ter conquistado um cabedal enorme de direitos e ter implantado em momentos cruciais, ter lutado em momentos cruciais para a implantação da democracia.